Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema, fundador do site Cinema em Cena, e hoje eu vou falar sobre Maxine. Mas antes de falar Maxine, alguns recados. Primeiro, nos últimos vídeos a gente prometeu que o Cenas em Detalhes sobre o Cisne Negro entraria no ar. Ele foi enviado para o YouTube há semanas e foi barrado por causa da velha questão de direitos autorais. A gente nunca usa cenas muito longas dos filmes, fair use, porque tem propósito educativo. Mas o YouTube tem essa coisa de barrar, então a gente entrou com disputa, mas está lá parado o vídeo enquanto os detentores dos direitos autorais decidem, o que é óbvio, que é o fato que a gente não está infringindo direito autoral nenhum. Isso é uma coisa. Mas o vídeo já está no YouTube, depende agora só da plataforma. Em segundo lugar, vai começar em agosto um Cineclube Cinema em Cena, que vai ser um cineclube em que eu vou debater com os participantes toda semana ao vivo, mas fica gravado para quem não puder participar ao vivo, um filme. E em agosto o tema vai ser o Noir ao Redor do Mundo, onde eu vou falar sobre filme noir, mas como ele acaba se mudando, como ele acaba sendo moldado pelo país em que ele é filmado, porque é um gênero que influenciou cineastas de vários países. Então nós vamos falar sobre um norte-americano, um filme brasileiro, um filme francês e um filme japonês. Mas as informações sobre os filmes, as datas, valores, etc., tá no link aqui na descrição. Bom, Maxine. A trilogia dirigida pelo Ty West, roteirizada e protagonizada pela Mia Goth, é uma trilogia muito interessante. O conceito da trilogia, né? Porque são 3 filmes e que normalmente, quando a gente fala de uma trilogia, há pelo menos uma lógica estética ou temática que marca os 3 filmes da trilogia, o que caracteriza o fato de ser uma trilogia. Essa trilogia, ela tem algumas particularidades interessantes, que é o fato que cada filme ele tem uma estética diferente, uma proposta diferente, né? Se o primeiro filme, o X, ele tinha a proposta de fazer uma referência e de se encaixar, ou não de se encaixar, de certa forma se encaixar sim, mas principalmente de ser uma referência, ser uma homenagem, uma brincadeira com os filmes de terror slasher, principalmente da década de 70, o segundo filme, Pearl, que para mim é o melhor da trilogia, ele é uma prequel, né, uma pré-continuação que conta a história da Pearl, que é a personagem que é, digamos assim, a vilã do X, do primeiro filme, no qual a Mia Goth vive 2 papéis, né, vive a Maxine e vive a Pearl. E o filme mostra a origem dessa personagem, mas ele não tem um propósito necessariamente esteticamente de se encaixar como um filme de terror como o primeiro, e muito menos como um slasher, embora ele tenha, sim, obviamente, no seu roteiro elementos disso. Mas ele se encaixa muito mais e faz homenagem muito mais aos melodramas da década de 50, né, os melodramas familiares. Inclusive na própria fotografia, com suas cores saturadas e tal, que não é o mesmo tipo de lógica visual que tinha no X. E assim é também com Maxine, esse terceiro filme, que ele não vai ter nem a estética, nem a proposta, digamos, narrativa do primeiro, nem do segundo, e vai ser uma brincadeira não só obviamente, com a indústria cinematográfica em si, com Hollywood, mas principalmente aos filmes de terror da década de 80. Tem uma passagem, por exemplo, em que ela entra num beco, sem mais, aquela coisa assim, de filme de terror, aquela lógica, né? É de noite, está numa cidade que está havendo uma série de assassinatos, tem um serial killer que está agindo, e ela decide cortar caminho por um beco onde há fumaça, e, enfim. E é o tipo de imagem que a gente já viu em filmes de terror, e na década de 80, assim, quando você pensa em A Hora do Espanto, por exemplo, que a gente viu inúmeras vezes. Mas não só, ele também tem uma referência, eu vou falar disso daqui a pouco, sobre um gênero de terror italiano, mas eu chego lá. O fato é que o Maxine, ele vai ter uma proposta diferente, ele vai se encaixar, ele vai se concentrar na Maxine, não tem mais a Pearl, e agora ela, depois dos eventos do primeiro filme, né, em que ela, enfim, ela foge, é a única sobrevivente, ela está em Los Angeles tentando estabelecer como atriz. Ela continua trabalhando na indústria pornô, mas ela quer se estabelecer como atriz de filmes, digamos assim, legítimos, filmes que não são pornográficos. E ao mesmo tempo, Los Angeles, como eu falei, está tendo uma série de assassinatos, cometidos por um serial killer, que é o Night Strangler, que é inclusive um serial killer real. E ela consegue um papel que é uma grande chance, mas ao mesmo tempo todos os acontecimentos do primeiro filme voltam para aterrorizá-la, vamos dizer assim, para ameaçar o seu futuro. Então tem 3 coisas acontecendo. Tem o serial killer de verdade, tem o serial killer que está atacando a cidade, tem o passado dela que volta e tem a tentativa dela de conseguir se estabelecer como atriz. O filme não consegue... Eu gosto do filme, mas para mim da trilogia ele acaba sendo mais frágil e vamos analisar, tentar entender por quê. Primeiro, antes de falar sobre os pontos fracos, vou falar sobre os pontos fortes. A Mia Goth,
como já havia estabelecido no X e no Pearl, é uma atriz que se mostra cada vez mais interessante. Ela tem uma presença em cena muito forte. É interessante como a cena inicial, eu gosto muito da cena inicial do filme, em que ela está fazendo o teste para um filme de terror, e ela tem que dizer umas falas nesse teste, que são é uma bobagem imensa, uma fala completamente sem sentido, mas ela confere uma convicção a essas falas, que a gente vê que a Maxine é uma boa atriz, né? Que a Mia Goth é uma boa atriz e a Maxine é uma boa atriz. Né? Ela confere uma convicção àquela besteira que ela está falando, que é uma coisa impressionante. E ao mesmo tempo existe a ironia de que logo depois, né, as pessoas estão lá avaliando o teste, falam, não, legal, foi bem e tal, agora deixa eu ver seus seios. Quer dizer, então, de certa maneira, essa objetificação é algo que fica muito claro que se mantém, ela está na indústria pornográfica ou não, a objetificação permanece. O que pode ser lido, inclusive, como uma crítica do próprio Ty West à objetificação das mulheres na indústria cinematográfica de modo geral. É uma, digamos assim, uma subcorrente, um subtexto que está presente no filme inteiro. Mas o filme, ele é uma homenagem, principalmente uma brincadeira com Hollywood. Tem cenas que se passam nos backlots, né, nos espaços onde os estúdios montam seus cenários que seriam externos, vamos dizer, cenários de cidade. Então, se você fizer visitas ao estúdio da Paramount em Los Angeles, ou Warner, cenários estão lá. Então, a perseguição ali, inclusive, envolvendo a casa do Norman Bates em Psicose, uma cena em que a casa do Norman Bates é central na passagem. E, inclusive, até uma outra referência visual ao Psicose, que é o plano de detalhe do ralo, né? Que no Psicose, o sangue da Marion Crane escorre no ralo, e aqui tem um plano similar no Maxine. Então, o Ty West, obviamente, ele encara o filme como uma oportunidade de fazer uma homenagem a Hollywood e ao gênero que ele gosta tanto. Aí, claro, também vem a questão, como eu falei, a homenagem aos giallo filmes, aos filmes giallo, que é um subgênero italiano, e que tem várias características visuais e estruturais, de um ponto de vista de concepção do roteiro e da trama aqui nesse filme. O fato de ser um filme de horror, de slasher, e mais ao mesmo tempo ter um mistério, um assassino, né, a luva preta, né, sendo o tempo todo a gente vê o assassino só a luva preta, qual que é a identidade e tal. Isso são referências. Então existe uma mistura, né, de referências do Ty West que se combinam até bem. E ele conta com um elenco, que é um elenco muito bacana. Né? Talvez seja dos três filmes o filme que conta com um elenco mais, digamos assim, caro, porque tem atores estabelecidos, Kevin Bacon, ele se diverte, obviamente, no filme, a caracterização, uma caracterização com dente de ouro, o bigode, as roupas, o cabelo, ele faz um vilão interessante, que é o segundo filme que ele faz, o Tira da Pesada 4, e o Maxine no mesmo ano, quer dizer, ele entra em séries já estabelecidas para viver um personagem que é antagonista. É um ano interessante para o Kevin Bacon. E como eu falei, é bacana quando você vê um ator como o Kevin Bacon e ele vê a possibilidade de se divertir com o papel. O objetivo ali não é o naturalismo, não é a sutileza, não, é justamente ser um vilão daqueles vilões de filme de horror da década de 80. E é realmente muito divertido. Já o Bob Cannavale, que é outro ator estabelecido, faz um policial que também pretende ser ator e tá, menos destaque. E o Giancarlo Esposito, que faz o agente da Mia Goth, e também é muito bacana, engraçado, porque depois que eu vi o filme, eu estava conversando com o Luca, não viu, eu vi com a Nina na pré-estreia, e o Luca perguntou sobre a composição de Giancarlo Esposito. É porque ele fez ficou estabelecido como Gus Fring no Breaking Bad, no Better Call Saul. Depois ele faz um personagem similar no The Boys. Mas aqui a caracterização dele, ele é um ator que é sempre muito versátil, né? Teve essa similaridade entre os personagens que eu citei há pouco, agora, mas ele sempre foi um ator muito versátil. E aqui a composição dele é completamente diferente. E também tem um pouco não só de camp no filme, mas na caracterização dele, mas uma brincadeira com a própria figura do agente, que o agente é capaz de fazer pelo seu agenciado. Né, que são extremos que chegam a um absurdo, mas que é muito divertido. É isso, o personagem de Giancarlo Esposito, ele é um exemplo de como o Ty West reconhece o humor inerente ao filme que ele está fazendo. Ele não tenta, olha, é um filme de horror, cabeça, não, é pra gente divertir mesmo, vai ter humor, vai ter absurdo, etc e tal. E como eu falei, no centro do filme, a Mia Goth, que é uma atriz que realmente eu acho assim, cada vez mais interessante. E ela ancora o filme, está praticamente quase com todas as cenas, ela ancora o filme muito bem. E o Ty West, né, o diretor da trilogia, como eu falei, eu gosto da versatilidade que ele demonstra na abordagem visual, na abordagem temática, narrativa de cada um dos filmes. Cada um dos filmes tem a sua identidade própria, né, visual, temática, estética, etc. Essas referências aos filmes da década de 80, de terror,
A reconstrução de época, obviamente você vê que esse é um filme que teve um orçamento bem maior do que os outros, e a gente vê isso na tela. Ele, como eu falei, referência aos filmes de Giallo, e faz, enfim, o problema, eu acho que um dos problemas, eu acho que o Maxine tem dois grandes problemas. Primeiro, ele, como o terceiro filme de uma trilogia, ele tem a obrigação de amarrar, de certa maneira, a trilogia. O segundo filme, ele era uma prequel, uma pré-continuação. Ele era uma história de origem, né? O que viria depois a gente já sabia. O interessante era ver como a Pearl chegou naquele ponto que ela chega. E é um estudo de personagem, de certa maneira, né? É um estudo, é uma análise crítica do American Way of Life, né? Do sonho americano, do sonho de fama. E, ao mesmo tempo, é uma, como eu falei, uma brincadeira cinematográfica, um melodrama, Technicolor da década de 50 e tal, mas também é um estudo de personagem. E ele tem que amarrar as pontas aqui. E para amarrar a ponta, ele tem que voltar no início da trilogia. E é curioso, assim, porque aí vem um problema, que é o fato de que quando você pega um filme em que o vilão, né, a identidade do vilão, ela é apresentada como sendo um grande mistério, que a gente só vai ver a silhueta, né, ou vai ver ele na contraluz, ou vai ver as luvas negras, ou vai ver o chapéu e tal, você espera que a revelação do vilão vai ser uma revelação. Ou vai ser um personagem surpreendente, que ninguém esperava que fosse vilão, ou vai ser um ator que ninguém esperava que tivesse fazendo aquele papel. É uma ponta de um ator. De repente aparece, sei lá, o Matt Damon é o vilão do filme. E aí, o problema é que aqui nada, não existe isso. Pra vocês terem uma ideia, antes do filme começar, e aqui eu vou ter que entrar em spoiler, tá? Não tem jeito. Eu procuro evitar spoiler ao máximo, mas, enfim, eu vou ter que dar um spoiler sobre a identidade do vilão. Que, honestamente, não interessa. Porque, sinceramente, é o menos interessante, é o menos importante do filme. Mas vai lá, aviso feito. Antes do filme começar, engraçado, eu nem sei o que me deu. Eu virei pra Nina e falei assim: você lembra do finalzinho do X, em que a gente vê um pastor na televisão, né, falando que a filha dele desapareceu, a gente vê que a filha dele é a Max. Eu não sei porquê. Uma coisa meio intuitiva, assim. E ela nem lembrava disso. E eu também, assim, eu falei com ela, não sei porque eu tinha revisto alguns passagens, não vi o filme todo, mas eu revi algumas passagens do filme, principalmente para refrescar a memória, e eu lembro de ter visto esse final, e eu comentei isso com ela de passagem, mas nem imaginava, talvez que fosse meio óbvio, mas enfim, quando surge a revelação do vilão, e é esse pastor, que a gente viu na televisão, no final do primeiro, é anticlimático. Não adianta, porque ele é apresentado, é construído para ser uma grande revelação. E eu tenho certeza absoluta que boa parte dos espectadores casuais, né, aqueles que ficaram fãs colossais da trilogia, já viram 200 vezes os dois filmes, os espectadores que viram aqui, um filme uma vez, outro, olha, quem que é esse mesmo? Esse cara apareceu antes? Quem que é? Isso não é a melhor maneira de se encerrar uma trilogia. Né? Se apresentar um terceiro ato que é anticlimático, em que você apresenta uma revelação que todo mundo encara, ou a maior parte do espectador vai encarar como sendo de, o que é isso? Esse é um problema. Mas, para mim, o maior problema do Maxine, e que deixa ele realmente assim alguns degraus abaixo dos demais, é que a Maxine não é uma personagem tão interessante quanto a Pearl. A Pearl é um personagem fascinante. Como vilã, como figura física no primeiro filme, né, você não espera aquela velhinha, e, né, não só com o tesão que ela demonstra, né, o interesse sexual, mas ao mesmo tempo a capacidade de violência a partir da frustração, e no segundo filme a construção dessa personalidade. A Maxine não. A Maxine é uma mocinha de filme de terror clichê. É a mocinha final, né, the final girl, essa convenção, essa trope de filme de terror. Ela é a final girl que ganhou veio na continuação, e ela é a protagonista, em que o propósito aqui não é só simplesmente, ela não vai enfrentar o mesmo vilão de novo, não é o Jason que ela vai enfrentar de novo, não é o Freddy Krueger que ela vai enfrentar de novo, não, são outras questões. E ela não é suficientemente interessante, né? Ela tem uma compulsão, uma obsessão por fama, que não a torna particularmente interessante por isso. Se ela não é menos interessante do que ela é por causa da Mia Goth, que a Mia Goth consegue extrair leite de pedra, fazer ela ser mais interessante do que ela é no papel. E, claro, eu esqueci de mencionar, o filme também tem a Elizabeth Debicki, que ela faz uma diretora, é uma personagem também bastante interessante. Aliás, de um ponto de vista de interesse da personagem, se essa diretora que ela interpreta foi mais interessante que a própria Maxine. Então, isso é triste, você vê no final da trilogia, e a personagem menos interessante acaba sendo o foco, apesar, repito, da performance da Mia Goth.
Então, assim, é um mau filme? Não, é um bom filme. Mas comparado com os dois anteriores, eu confesso que eu fiquei desapontado. Para mim, ficou sendo um desfecho anticlimático. É isso. Um grande abraço e bons filmes.